Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste domingo a solenidade de Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, 50 dias após a ressurreição de Nosso Senhor e 10 dias após a sua ascensão ao céu. O próprio Cristo já havia prometido: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Quando rezamos a profissão de fé, ou seja, o credo, dizemos: creio no Espírito Santo. O que significa isso? Há muitos cristãos que rezam o credo e repetem esta afirmação, mas não sabem o que é o Espírito Santo. São como aqueles homens que São Paulo encontrou numa das suas viagens. Jesus tinha sido anunciado em Éfeso antes da vinda do apóstolo. Então São Paulo perguntou-lhes se eram batizados, e eles disseram que sim. Então perguntou-lhes se eles tinham recebido o Espírito Santo quando foram batizados. E eles responderam que nem sequer tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo. Dizer creio no Espírito Santo é professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, mais exatamente a terceira pessoa, que é Deus com o Pai e com o Filho, que merece a mesma adoração do Pai e do Filho. Como o Pai e o Filho, ele é Criador, artífice de todas as coisas, santificador. É por isso que, quando fazemos o sinal da cruz, nos benzemos em nome de cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade. E quando rezamos o Glória, nomeamos cada uma destas três pessoas. No entanto, geralmente os cristãos falam mais e sabem mais sobre Deus Pai e Deus Filho do que sobre Deus Espírito Santo. Por essa razão, houve um autor que chamou o Espírito Santo de o grande desconhecido. Falemos, portanto, um pouco mais sobre o Espírito Santo. Assim como atribuímos a criação do mundo e do homem a Deus Pai, e assim como atribuímos a redenção a Deus Filho feito homem, Jesus Cristo, assim há obras que são atribuídas ao Espírito Santo. Vejamos qual é a sua missão em relação a nós. No Novo Testamento, são dados vários nomes que nos mostram a sua missão. Jesus o chama de o Paráclito, que significa Consolador. Nos nossos sofrimentos, nas tribulações, o Espírito é quem nos consola. Por isso, a sequência de Pentecostes, um hino antigo da Igreja que se canta no dia desta solenidade, clama: lava o que está sujo, rega o que está árido, cura o que está ferido, dobra o que está rígido, aquece o que está frio, endireita o que está desviado. Também ele é chamado no Novo Testamento de advogado, porque ele nos defende. São Paulo diz: o Espírito vem em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza. Porque não sabemos pedir como nos convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também é chamado Espírito da Verdade, porque é ele quem faz com que os apóstolos se lembrem de tudo o que Jesus Cristo disse. E é ele quem faz com que os cristãos, especialmente o Papa, entendam as Sagradas Escrituras. Chamado também de dom de Deus, porque é o grande presente que Deus nos dá. Santificador, porque é ele quem produz a santidade em nossos corações. Ele suscita em nossos corações as virtudes e as boas qualidades que nos tornam santos e agradáveis a Deus. É por isso que São Paulo diz que os frutos do Espírito Santo são caridade, alegria, paz, paciência, mansidão, bondade, fidelidade, temperança. O Espírito Santo também é chamado de vivificante, porque ele nos dá a vida. Ele nos gera no batismo, nos torna filhos de Deus e nos dá nascimento espiritual. Eis alguns efeitos do Espírito Santo em nossas almas. O Espírito Santo nos dá o amor de Deus, ou seja, o mesmo amor com que o Pai e o Filho se amam na Santíssima Trindade. A caridade, que é o amor sobrenatural, está em nós através do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações em virtude do Espírito Santo que nos foi dado, diz São Paulo aos Romanos.
Isto deve ser entendido tanto a partir da caridade teológica, a virtude da caridade, como da própria pessoa do Espírito Santo, a caridade incriada, que é derramada em nossos corações, em nossas almas. Através do Espírito Santo, o Pai e o Filho também habitam em nós, juntamente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos torna verdadeiramente amantes de Deus. E tudo o que é amado, neste caso o Deus uno e trino, está no amante. Por isso disse nosso Senhor: viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Ou como está na primeira carta de São João, sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo nos adota, pois é pela benevolência que uma pessoa adota a outra como filho. Segue-se que a adoção dos filhos de Deus é atribuída ao Espírito Santo. São Paulo diz que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo nos perdoa dos nossos pecados. A amizade faz desaparecer todas as mágoas, porque o amor cobre todas as faltas. Portanto, ao nos tornarmos amigos de Deus através do Espírito Santo, fica claro que Deus nos perdoa os nossos pecados através do mesmo Espírito. É por isso que Cristo disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O Espírito Santo nos renova e nos purifica, como diz o Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O Espírito Santo nos faz cumprir os mandamentos divinos, porque é característico da amizade consentir com o que o amigo quer. E como a vontade de Deus nos é manifestada através dos seus preceitos, portanto é característico do amor pelo qual o amamos cumprir os seus mandamentos. E isto é impulsionado pelo Espírito Santo, como diz São Paulo aos Romanos: aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, queridos irmãos, não podemos ser cristãos se não conhecemos o Espírito Santo. E não podemos ser bons cristãos se não o amamos devotamente, se não o invocamos, se não nos alegramos quando ele, pela graça, habita em nossos corações. No Evangelho de hoje, o evangelista João, narrando a aparição de Jesus ressuscitado, diz que os discípulos estavam a portas fechadas. O que quer dizer o evangelista com estas palavras? Sobretudo, quer significar que a graça que receberam os discípulos, isto é, o Espírito Santo, é de natureza tal que nenhum obstáculo material impede a sua ação. Também quer significar a nossa atitude que frequentemente se fecha à ação, à entrada do Espírito Santo. Mas quando é que fechamos as portas da nossa alma ao Espírito Santo? Quando nos damos conta de que Deus nos pede um maior compromisso com a nossa vida cristã e, por medo do esforço que isso significa, não o fazemos. Quando negamos o perdão ao nosso próximo ou lhe guardamos rancores, quando não facilitamos ou impedimos que nossos irmãos não recebam a graça de Deus no batismo e nos outros sacramentos, quando somos cristãos e não damos exemplos disso com o nosso estilo de vida, escandalizando muitos de nossos irmãos, quando nosso coração soberbo não quer obedecer aos ensinamentos de nossos pais, superiores, mas, sobretudo, quando não queremos obedecer a Deus e os seus mandamentos. Por exemplo, quando alguns se perguntam: por que devo me confessar? Por que devo vir à missa? Por que se deve casar na igreja? Caros irmãos, peçamos ao Espírito Santo que nos salve do desencorajamento e da melancolia por causa de tantas dificuldades, da tristeza e do desespero presente em nossas faltas de esperança, que nos afaste da sedução do prazer e dos gritos ensurdecedores dos meios de comunicação que propagam a promiscuidade humana, que nos faça amar somente as coisas do Espírito, que nos faça viver e caminhar sempre segundo o Espírito, que nos faça gostar somente das coisas do Espírito, que nos faça atentos somente às vozes suaves e interiores do Espírito, que nos torne dispostos a morrer antes que perder a graça de Deus e a vida do Espírito. Assim seja. Amém.